Já começamos a falar sobre Natal e Jesus Cristo desde domingo passado, mas quero iniciar uma série natalina com um tema reincidente a partir de hoje, hoje mais os 3 últimos domingos do Advento do Senhor Jesus, que prepara a vinda do menino. Hoje falaremos Jesus, o profeta. Domingo que vem, especialmente também pelo dia da Bíblia, Jesus, o mestre. No terceiro domingo, Jesus, o sacerdote. E no quarto e último domingo, dia 24, Jesus, o rei. É uma dose cavalar, né? Uma overdose de Jesus nas nossas veias, amém? Vocês me entendem a linguagem? Nós vamos ser cheios do poder de Jesus, porque Natal é Jesus, e eu não preciso ficar repetindo que Natal é Jesus. Então vamos falar de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Pastor, o senhor não vai ler o texto de Mateus, Evangelho de João? Calma o teu coração. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Livro que faz parte do Pentateuco, 5º livro da Bíblia, livro dos princípios. Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso de número 15. Deuteronômio 18, a partir do 15. Alguns títulos da editora colocada em partes da Bíblia, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas nessa vez nos ajuda. A promessa do grande profeta, em cima do verso 15. Então vamos ler. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eu lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Amém? Jesus, o profeta. No Antigo Testamento, irmãos, Deus estabeleceu alguns métodos para se revelar ao povo, dizendo: povo, eu sou o Deus Criador, eu criei vocês. Gente, meu povo, eu sou o Deus que cuido de vocês, eu sou o Deus que criei vocês, eu sou o Deus que pastoreio vocês. E aos poucos, na história da criação, alguns criam, a maioria não criam. Mas sempre Deus vinha falando com esse povo, se mostrando. E a Bíblia usa o termo revelar. Deus vai se revelando a este povo. Deus escolheu alguns homens no começo da Bíblia e falava especificamente a eles. Falou a Noé,
falou a Abraão, falou a Moisés, depois falou a alguns homens chamados juízes, né? Veio o período dos juízes. E quando começa os reis, Deus fala aos reis, mas normalmente fala a eles através de um profeta. Quando Deus chama Saul, Davi, esse Saul é ungido rei pela mão do profeta. Quem era o profeta? O que esse homem fazia? Qual era a sua tarefa? A palavra profeta quer dizer enviado de Deus, boca de Deus, aquele que anunciava os decretos de Deus, porta-voz de Deus. O próprio significado da palavra profeta já determina a sua função. O significado de profecia é a mensagem de Deus. Profeta é aquele que é enviado por Deus, na qual Deus usa para anunciar a sua revelação. Meu profeta, fala para o povo quem eu sou. Fala para o povo o que eu fiz. Profeta, fala para o povo o que vai acontecer também. Tão bonito quando, na última semana, na novela lá da Record, a gente ouvia Deus falando com Daniel. Alguém aqui assistiu? Pegou algumas cenas? Já pode digitar no YouTube que você encontra. E interessante que naquela época Deus aparecia direto com alguns anjos também. E Deus falava com seu profeta, às vezes com voz audível, às vezes numa teofania, que é uma aparição de uma forma divina, né? Uma manifestação de Deus através de um anjo. Interessante. E aí falava, Daniel, vai acontecer isso. Daniel, a revelação do sonho. Rei Nabucodonosor sonhou, é isso aqui, ó. Revela, eu estou te dando a receita. É isso aqui, ó. Aí, Daniel não sabia de nada, ele ganhava coisa pronta de Deus. Ele só falou o que Deus cochichou no seu ouvido. Só. Daniel não sabia de nada. Não tinha sabedoria assim não. Deus lhe revelava. E a sabedoria era divina, não de Daniel. Irmãos, Jesus é o profeta, o enviado de Deus. O enviado, semelhante a mim, diz aqui o texto de Moisés. E ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus. Tudo que pedir a Deus, o profeta ouvirá. Interessante que é um profeta também que vai ouvir as suas orações. O que distingue, o que diferencia o profeta? Vamos ver que Jesus é enviado de Deus. E o que diferencia um profeta é a sua missão, é o seu chamamento. Temos o chamado de Ezequiel, chamado de Isaías, textos conhecidos da Bíblia. O próprio chamado do profeta atrapalhado, Jonas. Deus fala, Jonas, vai a Nínive e profetiza. O que faz de Jonas um profeta? Nada de especial. Gente, que homem atrapalhado.
Eu já uma vez preguei uma palavra, Jonas, o profeta às avessas, profeta trapalhão, um homem esquisito. Mas ele foi profeta porque Deus enviou ele. E esse envio, de fato, o dava a condição de profeta, mesmo com suas incredulidades, suas imperfeições, mas ele era um profeta. O profeta, na era do Antigo Testamento, não era uma questão de talento, uma aptidão pessoal. Eu sou profeta porque eu tenho condições para isso. Mas sim aquele que recebeu o chamado de Deus. Não há poder, característica em si mesmo, mas o chamado de Deus, aquele que foi enviado por Deus, era alguém que sentia a íntima compulsão por Deus, que o chamava para essa missão. Esse era o profeta do Antigo Testamento, diferenciado pelo seu chamado, pela sua missão característica de levar a palavra de Deus. Falando de Jesus, ele é retratado nos evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, com o título, o enviado de Deus. Ou mais, Jesus é dito como a expressão viva da divindade encarnada, o Deus homem vivendo e sentindo as dores deste mundo. Interessante que para os judeus, a divindade de Cristo inexiste. O judeu não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso ele continua judeu. Porque se ele cresce nisso, ele se convertia ao cristianismo. Então ele é judeu porque ele não crê em Jesus como seu Salvador. Se ele crê nisso, ele torna-se um cristão. Então o judeu, ele vê a Jesus como um grande, excepcional, maravilhoso profeta. Interessante. Jesus não deixa de ser profeta, porque os judeus apenas o veem assim, mas ele o é, porque ele assim, os judeus, até mesmo os judeus, não só nós cristãos, reconhece que ele é um chamado, ele é um enviado, o que ele falava das coisas de Deus. A característica aí, o seu chamamento profético, até o judeu reconhece. Isso é muito interessante. Falando do lado profético de Jesus, estamos juntos com eles e eles conosco. Mesmo para os judeus, Vamos ler Mateus 16, 14, que é interessante para a gente ver esse questionamento judaico, essa dúvida judaica. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 14. Vamos começar do 13 para entender um pouco melhor esse negócio aí. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, 14. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Alguns acreditavam que era uma volta de um dos profetas, que era o retorno de algum dos profetas, mas não. E Jesus continua: mas vós, discípulos, continua ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Não é João Batista, nem Elias, nem Jeremias, nem qualquer um outro profeta. Mas o interessante é que a característica
desses personagens citados eram profetas. Batista, Jeremias, Elias. Eles estavam identificando Jesus como mais um da lista. Um profeta. Jesus, o profeta. E profeta é o enviado de Deus. Mateus, no mesmo livro, capítulo 10, verso 40. Volta aí algumas páginas. Mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, verso de número 40. Diz: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo: quem quer receber a Deus, recebe a mim, quem recebe a mim, recebe a Deus, porque foi Deus quem me enviou. Batendo o cartão dizendo: eu sou o enviado do Pai. Foi Deus quem me enviou. No Evangelho de João, capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se Jesus precisa de uma autenticação de Deus, como Deus o enviou, aqui está. Jesus sabe quem o chamou, quem o enviou, não é nem o chamou, né? Jesus não foi chamado, eu já falei isso 3 vezes, eu retiro. Jesus não é chamado, Jesus é enviado. Chamado é quem já estava aqui. Jesus é enviado dos céus para ser um profeta, para ser boca do Pai, para revelar as coisas ocultas de Deus, para revelar o seu reino, para trazer a salvação, para falar: aquele que recebe a mim, recebe a Deus. Eu e o Pai somos um. Eu sou filho de Deus, enviado pelo Pai. Jesus é um profeta, e profeta é identificado pelo seu envio. Segundo Jesus, é o mensageiro de Deus. Um segundo traço de característica do profeta é que ele é porta-voz de Deus, como o próprio sinônimo da palavra profeta. Um pregador do Senhor, um mensageiro do Altíssimo. Sua missão é proclamar a soberana vontade de Deus, anunciar os sublimes desígnios dos céus, as veredas da salvação do Senhor, conduzir o povo à obediência ao Senhor Deus. Este é o mensageiro do Senhor, que proclama. O profeta nunca fala de si mesmo, ou segundo a sua visão, o seu entender, a sua mente, a sua ideologia, sua filosofia, as suas experiências. O pastor, o pregador, pode ilustrar a sua palavra com as suas experiências de vida, mas as suas experiências de vida não é o Evangelho. As suas experiências, as histórias contadas por todo e qualquer pastor, é para nos ajudar a entender o Evangelho. Assim como o próprio Jesus ensinava o seu Evangelho, a sua mensagem, através das parábolas. As parábolas são ilustrações
para que nós possamos compreender o que Deus quer nos revelar. Porque o profeta veio para revelar Deus para nós, trazer a palavra de Deus para nós. E como nós vamos entender essa mensagem? Jesus usava a didática, a estratégia, o método pedagógico das parábolas, dos contos, do sermão, a retórica de perguntar e responder. Às vezes ele deixava por responder, às vezes ele mesmo respondia. No Antigo Testamento é muito comum que os profetas usavam uma expressão para dizer que a palavra não era dele, era de Deus. O que eu vou dizer agora não vem de mim mesmo. Ele sempre usava a expressão, assim diz o Senhor. E a gente costuma chamar isso de a fórmula do profeta. Não uma fórmula matemática, mas uma frase comum. E os profetas sempre usavam, assim diz o Senhor. Hoje em dia, a fórmula do profeta caiu em desuso. Não se diz mais, assim diz o Senhor. Hoje é comum, eis que te digo. Eis que eu te digo. Hoje a fórmula do profeta caiu de moda. Não é mais assim diz o Senhor. Hoje não existe mais tanto profeta, mas profetada. Porque hoje não se fala ouvindo o que Deus manda. Hoje se fala conforme o eu manda. Eis que eu te digo. Infelizmente, irmãos, cuidado com esse tipo de coisa. Eis que eu te digo é baboseira humana. Os profetas foram as maiores figuras da história de Israel. Só lembrar. Samuel, profeta, sacerdote. Isaías, Jeremias, Daniel. Todos aqueles que deixaram. Elias, Eliseu. Gente que pregou o que Deus mandava, mesmo que fosse doer o couro. Jesus exerceu sua função profética, anunciou o reino de Deus, as boas novas da salvação, ele anunciou o evangelho da graça e do perdão, a mensagem da reconciliação da parte de Deus com o homem pecador e arrependido. Jesus, o mensageiro divino e a mensagem. Jesus foi o carteiro e a carta ao mesmo tempo. Jesus era a mensagem do evangelho. Eu sou. Interessante que quando Deus se revela a Moisés, diz: Moisés, eu sou o que sou e te enviou. E te envio. Eu sou quem está te enviando. Fica tranquilo que eu estou contigo. Quando Jesus se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o profeta, o pregador, a voz de Deus, o mensageiro, o anunciador, o estandarte. E também, para terminar, Jesus, testemunha de Deus. Primeiro, Jesus então, como profeta, ele é o enviado de Deus. Deus autenticou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus dizendo: eu sou o filho de Deus, enviado do Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem crê no Pai, crê em mim. E nós dois somos um. Foi Ele quem me enviou. Nós dois estamos juntos e misturados. Segundo, Jesus, o mensageiro de Deus. Ele é o enviado de Deus para pregar a mensagem de Deus. Deixou o evangelho para nós. Não ele escrevendo, mas ele vivendo. E esse viver é o Jesus, testemunha de Deus.
quando nós olhamos para Jesus, o que ele faz, não só o que ele fala, não só a sua mensagem, mas o que ele mostra, o como ele vive, como ele se relaciona com nós e como ele quer que nós nos relacionemos com ele. Eu estou olhando para Deus. Essa é a principal característica do profeta, pois não só fora escolhido por Deus, pregava a mensagem de Deus, como se identificava com Deus e uma testemunha real. Interessante que tem muita gente falando de Deus. E a palavra de Deus nos alerta: muitos pregarão em meu nome, falarão em línguas, expulsarão demônios, mas eu não conheço. Tem muita gente falando de mim. Você expulsa o demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus, em nome de qual profeta? Alguns expulsavam o nome até no nome de Jesus, mas não funcionava. Gente, o profeta tem que ser uma testemunha. Lembra que semana passada nós falamos que o verdadeiro cristianismo é o cristianismo de quem vive com Jesus? Não basta falar de Jesus, não basta conhecer Jesus, não basta ter uma lista de oração só pedindo a Jesus, atendente de mercado. Mas cristianismo é relacionamento. Senhor, eu quero viver contigo dia a dia, eu quero acordar e dizer bom dia, Senhor, obrigado, estou respirando, obrigado pela vida, pelo sol, estou indo para o trabalho, vai cuidando, vai na frente, vai tirando os motoristas barbeiros, Jesus, vai me abençoando o caminho, vai cuidando de mim, e Deus vai na frente. E a gente vai vivendo com Jesus. O verdadeiro profeta é aquele que vive com Jesus, que é uma testemunha de Jesus. E olhando para o profeta Daniel, quando Daniel é lançado na cova dos leões, os irmãos lembram por qual acusação? Porque os inimigos queriam destruí-los, invejosos. E aí faz a cabeça do rei, do governador, para criar uma lei, um decreto, na qual só ele poderia ser adorado, mas nenhum outro Deus, na Babilônia. E aí Daniel orava a Deus todos os dias, 3 vezes por dia, no mesmo lugar, do mesmo jeitinho, e o povo sabia disso. Se a gente criar um decreto dizendo que não pode mais fazer oração para nenhum outro Deus, e Daniel, a gente sabe, ele vai continuar orando, porque o nome é de Deus. Se fosse nos nossos dias, nós diríamos para ele: Daniel é crente de verdade, olha lá, ele ora todo dia, ele é fiel a Deus, ele fala com Deus, ele não larga seu Deus por nada. E se a gente criar um decreto dizendo que só tem que adorar a Babilônia, ao rei, o Daniel não vai se prostrar a isso. Daniel não vai se prostrar às regras humanas, à lei do deputado, à lei do presidente. Ele vai continuar com Deus dele. Os seus inimigos sabiam disso. Ele é ponta firme. Gente, seus inimigos sabem que você é crente e que a tua oração é forte, amém? Nós somos reconhecidos pelos nossos inimigos, como Daniel assim o foi. O profeta é reconhecido por ser testemunha de Deus. Ele fala em nome de Deus, ele prega a palavra de Deus, mas ele vive com Deus. Eu sei que Deus está com ele. Eu não sei o quanto eu já consegui do meu sonho. Talvez um pouco, mas não em tudo. Talvez esse seja um bom sonho para você sonhar. Você já sonhou ter casa, ter emprego, ter marido, ter esposa?
já sonhou ter sucesso profissional, mas eu quero te dar uma dica de um excelente sonho. Que você passe na rua e alguém olhe para você e fale assim: lá vai alguém que é íntimo de Deus. Lá vai alguém que é assim, ó. Na expressão que a gente brinca, é truta de Deus, né? É chegado de Deus. Lá vai um homem de Deus, olha lá, ó. Você quer saber? Vai lá pedir uma oração para ele, que ele ora. Você tem pedido oração para alguém, alguém tem pedido oração para você. Você é alguém de referência no meio da família, você é alguém de referência no meio do trabalho. Você é alguém que é testemunha de Deus. Tem a igreja, a religião, né? Testemunha de Jeová. Esse nome é bonito. Esse nome é lindo. Tem que ser testemunhas de Deus. O profeta é assim. Onde Jesus ia, o povo queria estar com ele. O povo procurava. Zaqueu, pequenininho, doido para conhecer Jesus. Eu penso na cena do Zaqueu meio que Chaves, assim, Zaz, eu quero falar com Jesus, quero ver Jesus, Zaz, né? Parece assim, agoniado, né? Meio agoniado, querendo, e como que eu faço? Tem uma ideia, o que eu quero falar? Já está a multidão chegando lá, né? Os farofeiros chegando tudo na frente, e aí como é que faz? Aí agora dá um jeito, e aí eu vou subir na árvore, para ver Jesus agoniado. Por quê? Jesus não era, é o profeta que as pessoas identificavam ele como filho de Deus. Via nele alguém que podia curar as suas dores, suprir as suas mágoas, tirar as mágoas e encher essa lacuna de paz, de alegria, de esperança. É Cristo quem faz isso conosco. Jesus, o profeta, o homem de Deus, corajoso e audaz, não se intimidava, porque ele era uma testemunha leal, pronto estava a arrastar com todos os sacrifícios, até a própria vida, no testemunho, na causa que servia. Jesus, o profeta, deu sua própria vida em cumprimento da missão e sofrendo as terríveis consequências mortais de sua fiel mensagem. Daniel, Isaías, Jeremias, povo insultado. Hoje tem muitos que se diz profetas. Se você insultá-lo, meu pai, você é um demônio. Não pode falar mal daquele homem. Nem principalmente dos seus erros. Não falar mal da pessoa, mas não pode contestá-lo. Esses homens eram contestados. Eles eram difamados porque eles pregavam o evangelho e a palavra de Deus. O que aconteceu com João Batista? Preparando o caminho do Senhor, perseguido e morto. Assim foi Jesus, rejeitado, tentado, desprezado, dito por herege e por isso condenado, cuspido, torturado e morto. Hoje os profetas querem ser bajulados, alimentados, acariciados, saudados, aplaudidos, promovidos, talvez nem a apóstolo, fazendo brincadeira com um paninho que eu ganhei essa semana aqui, bordado do pastor Leandro, tão lindo, deixei aqui. Irmãos, esse paninho é para enxugar o suor do pastor, calorento, mas não estará à venda e nem vou jogar para as multidões, tá bom? Se você ficar com vontade, vai ficar. Vai continuar com vontade. Porque esse paninho é meu. Está bordado o meu nome, não posso te dar.
Irmãos, o profeta não é para ser aplaudido, ele é para ser insultado. O profeta não é benquisto na sua própria terra. Jesus não buscou honrarias, mas ele se humilhou em forma de homem. Jesus foi o profeta máximo enviado por Deus, mensageiro de Deus, testemunha de Deus. E eu quero encerrar dizendo: quem é Jesus para você? Assim como ele perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Apenas um profeta? Hoje nós estamos falando da característica de Jesus como profeta, e ele o é. Mas se você ficar na sua mente, Jesus é apenas um profeta? Não. Aguarde cenas dos próximos sermões. Jesus é muito mais que isso. Mas ele sim é o profeta de Deus, ele é o mensageiro de Deus, ele é testemunha de Deus, ele é o próprio Deus, Filho de Deus encarnado. Hoje é dia de termos Jesus, o profeta, ouvir os seus ensinos. Você não tem que ouvir ensino de nenhum outro profeta. Tem muitos profetas por aí. Ele só é profeta se ele anunciar o evangelho de Deus. Na função pastoral, uma delas é o sermão, a pregação, a homilia. Quando alguém toma este posto para pregar o evangelho de Deus e falar da palavra de Deus, eu estou tomando uma postura profética, certo? Mas tomar uma postura profética é diferente de ser profeta. Todo pregador é um profeta no exercício da homilética. Jesus é o profeta de Deus, o mensageiro de Deus. Ele é a mensagem, ele é o evangelho. Pregue a mensagem de Deus. Mensagem que exorta, porque os profetas exortavam os reis. Jeremias decretou a invasão da Babilônia contra Israel. Vocês serão exilados. Israel, você está arrebentado na mão de Deus. Vai vir juízo de Deus, porque vocês esqueceram o nosso Senhor. Gostoso ouvir isso? O sermão do profeta é muito mais condenatório, de puxar a orelha, de trazer o povo do caminho tortuoso para o caminho reto, para dizer: vocês estão caminhando errado, venham para a palavra de Deus. Aí, exercendo a função profética, venha para Deus. Quando o profeta só gosta de dizer: eis que te digo, tu prosperarás, nenhum mal haverá sobre a tua casa. O Senhor é contigo, meu irmão. Deus tem um plano na tua vida. Tudo isso, olha que profecia boa. Eu estou enjoado dessa palavra. Deus tem um plano na tua vida. Eu creio nisso, certo? Mas essa frase virou um bordão. Essa frase é verdadeira, maravilhosa. Deus sim tem algo especial na sua vida, mas tem muita gente manipulando, usando essa frase. Deus tem um plano na tua vida. Aí a pessoa: é? Não sabia. Você quer saber o plano de Deus para a tua vida? Comece lendo. Vai orar. Vai orando. Vai buscando. Vai servindo. Vai jejuando. Vai se colocando na presença do Senhor. E fale com Deus: Deus, o pastor disse que o Senhor tem um plano na minha vida. O
que o Senhor quer para mim? Ai, o Senhor Jesus, boca de Deus, através hoje do Espírito Santo, falará ao teu coração e revelará as maravilhas de Deus. Que seja através dessa palavra, que seja através de um cântico, que seja através da boca dos pequeninos, que seja através do olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, olhar para a natureza e falar: ninguém poderia ter feito isso se não fosse o Senhor. O que o Senhor quer de mim no meio de tudo isso? O que o Senhor quer da tua vida? Primeiramente, a sua vida. Deus quer você. Quando Deus fala verdadeiramente: eu tenho um plano na tua vida, o primeiro plano que Ele tem para a tua vida é de salvação. Assim diz o Senhor, né? Diz o que o Senhor? Crê em mim. Quem crê em mim será salvo. Amém? Crê em Jesus. A partir daí, todas as coisas começarão a mudar. Oremos.